Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? E você? Bem. E Até aí? parece que faz tempo, né? Pois é, amei essa parede rosa atrás de É, você. na verdade, é aquela história do improviso do home office, né? Então, durante o horário de trabalho, eu expulso minha filha do quarto dela, Ah, e é, aí? aí tomo Aí conta do vira seu home. pedaço, né? É melhor, né? Mas é legal esse fundo aí, rosa. Ah, obrigada, E- obrigada. Então, hoje a gente tá aqui. Eu queria. Vamos lá, vamos vendo. Primeiro, deixa eu dar uns recadinhos. Quem gostar aí, quem quiser compartilhar essa live com outras pessoas, fica à vontade. Também gostaria de dizer que ela vai ficar salva depois, por 24 horas, né? E depois vai para o IGTV. Então, convide aí seus amigos e quem não conseguir assistir tudo ou quiser indicar depois para alguém que acha que o conteúdo vai valer a pena, também pode compartilhar. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é a pensão por morte e o inventário, né? Eu tenho trazido nas lives aqui sempre matérias interdisciplinares, justamente para a gente poder falar um pouco da minha área, que é o direito previdenciário, com áreas que estão correlatas, né? Eu acho que é interessante a gente fazer esse direcionamento interdisciplinar. E hoje, então, a gente tem aqui, para eu não errar nada, fiz minha colinha aqui, a doutora Nancy Regina Souza Lima, da NR Souza Lima Sociedade de Advogados. A Isso. Nancy é uma colega, a gente tem parceria, um ser humano incrível, tenho certeza, ela atua na área civil, né? Na área de família, na área condominial, qualquer coisa, depois você ajusta aí se eu falei alguma coisa errada, mas Menina, se a gente for falar, né, o escritório, porque assim, o escritório não é só eu, né? Nós temos uma equipe. E por conta disso, a sim. gente acaba atuando aí em vários segmentos. Então vai ter um rosário muito Uhum. grande para desfiar. Vamos ficar, tá bom já nesses pontos que você tão alegremente anunciou. Sim. Então vamos lá, doutora Nancy. A palavra está com você para falar inicialmente um pouquinho sobre inventário, e aí a gente vai, quem quiser perguntar, fica à vontade, a gente vai lendo aqui as perguntas, vai respondendo ao longo da live. Se não der Isso. tempo, depois pergunta no privado para a gente. E, então eu vou passar a palavra para a doutora Nancy começar falando de inventário, e aí a gente vai debatendo o que tem de interdisciplinar nos dois temas, tá bom? É, Doutora Nancy, a palavra está com você. o que que acontece? Eu fiquei. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer muito o convite, agradecer a presença de todos que estão aqui nos prestigiando. Pedir já antecipadamente desculpas, porque eu estou debutando, é minha primeira live. Então, assim, eu estou aprendendo um pouco, organizando um pouco as coisas, né? E quando você me convidou, Carolina, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer isso? Porque a gente está falando com um público que nem sempre é advogado, nem sempre é do direito, e tem que ser uma linguagem bem clara e bem objetiva, né? O tempo é curto, então o tema é muito abrangente, inventário é um tema abrangente, ainda mais que a gente vai linkar com essa questão de INSS, de pensão por morte, e eu pensei em estruturar de acordo com as dúvidas que vão chegando para a gente. Então, a minha ideia inicial foi trilhar por aí, porque a gente vai naquilo que as pessoas mais têm dúvidas, mais questionam, e com isso a gente consegue, acho que, colaborar um pouco com todos, né? Então, por exemplo, uma Uhum. das perguntas mais comuns que nos são enviadas, né, ou que até mesmo os clientes nos fazem, é com relação a prazo. Ah, dizem que eu tenho que abrir o inventário em 30 dias, outros dizem em 60 dias, outros falam em 2 meses. Porque, assim, parece que não, mas a doutora Carolina sabe bem, em direito, quando você fala em prazo, prazo em mês é um e prazo em dias é outro, né? Então, a gente tem que Uhum. fazer essa diferenciação.
E o que acontece? Onde impacta isso? Se eu não abrir no prazo X, o que acontece? Eu perco, eu não posso mais abrir inventário, eu perco esse direito, o que acontece? Então, assim, o prazo que nós temos para não correr riscos é um prazo de 60 dias do óbito. Por que para não correr riscos? Porque você tem um imposto atrelado ao inventário. Então, se você abre o inventário em até 60 dias, você não paga multa sobre o imposto causa-mortes. Então, isso às vezes as pessoas têm dificuldade um pouco de diferenciar, entendeu? Então, se você não abrir em 60 dias, você não perde nada, você não tem nenhum problema. O problema é que você vai ter incidência de uma multa sobre o imposto que você vai pagar, que é o ITCMD, é de 4%, né? Essa mesma legislação do imposto, ela fala o seguinte, se você pagar esse imposto em até 90 dias, gente, você vai ter desconto de 5%. Isso é muito legal e pouca gente sabe. E aí o que muitas pessoas nos perguntam também é assim, tá, mas eu não vou conseguir fazer um inventário em 60 dias ou até mesmo em 90 dias para se aproveitar, então, desse desconto. Como é que funciona isso? Olha, você não precisa necessariamente terminar o inventário. Você pode pagar o imposto tão logo abrir o inventário. Se você já sabe quais são os bens, tudo que vai ser relacionado e qual é o imposto que vai incidir sobre ele, que é de 4%, que se não mudar, porque existe também um projeto de lei para essa mudança, fica muito simples. Você pode depois tratar de outros detalhes pendentes do inventário, algumas vezes documentos que estão atrasados, mas o patrimônio, quando você já sabe exatamente qual é, você já pode fazer o recolhimento do imposto. Então, só repassando, você tem 60 dias para abrir, você vai pagar o imposto sem multa, desde que você recolha esse imposto em até no máximo 180 dias. Ele continua sem multa. Se você conseguir pagar em até 90 dias, você tem um descontinho de 5%. Então, para grandes Legal. valores, grandes fortunas, isso é muito importante. É bem interessante porque é expressivo dependendo do montante que se fala. É bem legal isso, entendeu? Ô, E doutora outra Nancy, coisa. eu ia te perguntar uma coisa. Ah, Eu gosto da pitaco. Se eu ficar muito quieta aqui, eu começo a dar comichão aqui. por isso Então que eu a vou gente se fazendo deu umas bem, né? intervenções. Logo que a gente se conheceu, a gente se deu bem por isso. O ITCMD, eu tinha ouvido falar na imprensa, enfim, nos veículos mais jurídicos, né? Que parece que estava se estudando uma alteração do percentual. É isso mesmo? Você tem alguma informação com O que relação a isso? acontece? O ITCMD do Estado de São Paulo, ele é um dos mais baratos, ele é 4%. Né? Então, se você for comparar com outros países, inclusive, não é um ITCMD caro, pode-se assim dizer. Porém, Uhum. não é de hoje que já há essa tentativa de se aumentar o percentual do ITCMD. Já existia um projeto em andamento e não avançou. Agora, com essa questão da pandemia, da Covid, teve um novo projeto propondo o aumento do ITCMD e com alíquotas progressivas, que poderão chegar até o limite de 8%. A gente não sabe se vai passar, se vai ser votado, qual vai ser a expectativa, porque assim, a exposição de motivos desse projeto é justamente a pandemia. Olha, o Estado investiu muito em saúde, investiu muito para amparar os cidadãos, então ele precisa de um retorno. E esse retorno, uma das fontes, seria o aumento do Dos ITCMD, né? impostos, né? Uhum. Né? Sim. Aí veja só, para a gente que a coisa já não é fácil, não é barato, né? Porque do ponto de vista de advogado, é aquela tal história. Às vezes o imposto, na hora que o cliente pede o preço total,
Você fala assim, olha, tanto de imposto, tanto para registrar, tanto para custas, que podem ser judiciais ou extrajudiciais, e tanto do advogado, acaba virando uma coisa muito vultosa, né? E dificulta muito essa questão aí da transmissão, da regularização da herança. Aliás, a gente precisa fazer uma live, Carol, fica aqui uma dica, com a menina do seguro, Ana, né? Porque existe um Isso. seguro para inventário, sabia? Ah, é? Legal, não É, sabia não. é Explica um bem pouquinho pra bacana. gente como é que Assim, funciona. na verdade, a gente Em precisa de um suma, né? profissional Óbvio. do seguro, né? Mas Do assim, seguro. mas em linhas gerais, você faz uma estimativa do patrimônio, de quanto os seus Uhum. herdeiros gastariam, e você contrata esse seguro. Então, esse seguro vai garantir o pagamento justamente de impostos, de custas processuais, de advogado. É bem bacana isso, entendeu? Por isso que eu falei, vamos conforme for, a gente faz um negócio a três aqui, chama a menina do Uhum. seguro, ela explica melhor isso, mas é um produto que já foi oferecido, não é todo mundo que aceita, porque o que acontece? O brasileiro não tem a cultura de fazer seguro e testamento, né? Então Sim, aí é é onde a muito coisa básico. pega. Como também não tem a cultura de regularizar, por exemplo, união estável, que aí é onde dá outro problema, né? Dá um problema na partilha de bens, nos direitos da pessoa que sobreviveu. E nesse ponto, Carolina, você tem uma vasta experiência, porque é com relação ao INSS, né? Olha eu te devolvendo a bola. Explica um pouquinho aí pra gente Vamos disso. lá. Realmente a gente não tem essa como norte no Brasil fazer união estável, casar, ou até pior do que isso, Nancy, o que a gente vê na área previdenciária são pessoas que depois querem receber benefício assistencial e fazem divórcio apenas ou declaram no INSS que estão divorciadas. Eu já peguei diversos casos assim, estão casadas, mas para receber o benefício de um salário mínimo, né, que a gente chama amigavelmente de LOAS, que é o amparo ao idoso, a pessoa vai e faz uma declaração no INSS que está separada de fato. E aí depois, quando a pessoa, o companheiro, o esposo, a esposa veio a falecer, o cônjuge veio a falecer, Quer ela receber perde a o direito, pensão? quer receber a pensão. Aí o INSS não quer pagar, porque fala, olha, você declarou aqui que você é separada de fato. Então, a gente consegue reverter isso na justiça, mas em muitos casos os juízes mandam a pessoa devolver o valor recebido, porque fala que ela Porque teve recebeu uma má fé, indevidamente. né? Teve uma má fé. Exatamente, ela fez uma declaração. Mas com relação à pensão, né, que eu lembrei quando você falou da União Estável, eu lembrei desse caso que é bem emblemático, que a gente pega Uhum. bastante isso, acontece muito, por E falta de só, informação, né? Carolina, acho que é importante você falar para o pessoal por que que eles ficam é, é, querendo trocar o LOAS, né, carinhosamente chamado de LOAS, pela pensão por morte, por conta do 13º, não é isso? 13º, consegue. Hoje, não tanto. Loas, antes você não conseguia empréstimo nenhum. Ah, Hoje tá. já tem bancos que fazem empréstimo, então a pessoa também tinha esse porém, né? Porque o LOAS não dá Hum, direito ao 13º, não é um benefício garantido, vitalício, ele pode ser, é um benefício governamental. Como ele foi dado, ele pode ser retirado, que é diferente de uma pensão, que você passa tem por uma direito revisão, né? a partir do momento que você. Aliás, tem tido muita revisão no LOAS, muitas revisões. Eles estão realmente correndo atrás para ver se a pessoa está cumprindo os requisitos, se ela realmente é deficiente, se não tem ninguém na família que trabalha. Então, o INSS está realmente, cada dia mais, fiscalizando a questão do LOAS. Então, a pensão tem essa vantagem. Apesar que, Hum, assim, no decorrer da live, a gente vai falar que a pensão não é mais vitalícia para todo mundo. A partir é. da reforma da Previdência de 13/11 do ano passado, a pensão passou por etapas, dependendo da idade do dependente que ficou, se for esposo, né? Esposa, companheira, cônjuge, limitado a determinados períodos de tempo a pensão. Só depois dos 44 anos, se, por exemplo, eu falecer, deixar
o meu marido, 44, acima de 44 anos é vitalício. Abaixo de 44 anos, a gente tem algumas escalas de período de pagamento dessa pensão. Não passa, deixou de ser vitalícia. Mas, mesmo assim, traz mais vantagens do que o LOAS. Mas, infelizmente, é o que acontece. As pessoas não... O brasileiro quer dar sempre muito jeitinho, né? É verdade. Não deixa as coisas regularizadas. E aí, depois que falece, procura o advogado previdenciário. O INSS ele exige 3 provas para que você comprove uma união estável. Não necessariamente você precisa ter uma união estável reconhecida na justiça, por exemplo, na justiça especializada da família, da vara da família ou cível, mas você tem que ter 3 provas. E geralmente a pessoa não tem essas 3 provas diferentes. Geralmente ela tem endereço, como você falou, seguro de vida poucas pessoas fazem, testamento, que é uma coisa boa a se fazer. Eu já tive uma experiência que o cliente tinha feito um testamento em vida e já determinado que aquela pessoa era companheira dele, que ele reconhecia para todos os efeitos. Isso ajudou. Mas é muito a minoria bacana que faz. Minoria. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, doutora, já passando a bola você também. Nessa questão da... Eu estou vendo umas perguntas, já vou olhar aqui, só deixa eu passar para a doutora Nancy, aí eu consigo ler com mais calma. Mas a questão do inventário, que a gente vê é o que você falou, o brasileiro deixa, eu nem sabia desse negócio 5%, achei interessante esse desconto, é bom falar para o pessoal se animar a fazer, quem sabe. E correr, aí, né? Correr, resolver logo, né? E o que a gente acaba vendo é assim, que a pessoa não faz, aí morre um. Aí não faz, morre outro. Não faz, morre outro, e assim vai indo, né? Aquela confusão, aí brigam tudo por causa, às vezes, do bem, por causa de aluguel, por causa de não sei o que, de não sei o que lá. Como que a pessoa pode fazer nesse caso? É possível resolver? Como se resolve? É possível. Ele exige um trabalho mais delicado e mais atencioso por parte do advogado. Porque geralmente o que acontece? Morreu o pai. Geralmente os casais brasileiros, eles vêm por tradição, o homem alguns anos mais velho e as mulheres um pouco mais novas. Não que isso seja uma regra, certo ou errado, nada disso. Estou dizendo o que a gente tem historicamente. Então, a tendência, pela própria existência do ser, o homem acaba morrendo primeiro que a mulher, na maioria dos casos. Então, geralmente morre o pai. Então, os filhos acabam, não, mamãe está lá, a casa, ninguém vai mexer, ninguém vai fazer nada. E quando não vai fazer nada mesmo, nem o inventário. Aí, passado alguns anos, às vezes acontece, morre um filho no meio do caminho, que é herdeiro daquele pai, e acaba que morre a mãe. Ah, doutora, como eu vou fazer isso? Então, são 3 inventários, a senhora vai me cobrar 3 valores, eu vou pagar 3 custas, eu vou pagar 3 impostos. Então, depende. Se não houver outros bens nessa cadeia de sucessão, a gente consegue fazer, brincando aí, um 3 em 1. Você faz o inventário do pai, do filho e depois da mãe, passando para os demais filhos, entendeu? E acaba que você consegue organizar isso. Agora, se morreu muita gente, se tem outros herdeiros, se tem mais patrimônio, aí tem que fazer separadamente, entendeu? Para fazer esse 3 em 1 ou 2 em 1, você tem que ter, no mínimo, um pouquinho de consenso, porque a gente precisa da colaboração das partes, entendeu? Não só do judiciário, não só do advogado, mas também das partes. Mas, assim, o imposto não tem como. Então, vamos lá, só assim para simplificar um pouco. Vamos falar um número baixinho. Patrimônio de 100 mil. Morreu o pai tinha, de acordo com o regime de bens, todo aquele histórico que a gente vai ter que verificar, mas, em tese, o pai teria a metade. Então, você vai pagar o imposto, o ITCMD, sobre aquela metade que o pai morreu, e você vai fazer dentro desse mesmo inventário a partilha dos bens do pai. Então, passou para, sei lá, 2, 3, 4 filhos. E, na sequência, morreu a mãe. Aí você faz a partilha da mãe, considerando aquela meação dos outros 50,
e divide tudo certinho. Ah, mas teve um filho que morreu antes. Então, se for só aquilo, em cima daquele bem, aquela coisa, você consegue pegar aquela parte, por exemplo, do pai que passou para o filho A e dividir para os netinhos, que são os filhos daquele filho pré-morto, a mãe, no caso, né? E que morreu depois do pai. Então, a gente consegue, em muitas situações, num único processo ou num único ato, organizar tudo isso. E isso é muito importante, Carolina, porque o que, que acontece? Aquilo que eu falei, primeiro morreu o pai, os filhos deixaram a mãe lá no cantinho. Quando a mãe morreu, sempre tem um que quer vender, ele quer a parte dele, porque ele não mora, porque ele não usufrui, ele quer regularizar aquilo, entendeu? E aí você consegue fazer a coisa mais rápida, um pouco mais econômica e não prejudica a distribuição do valor dessa herança. Bem, e se você vai vender um imóvel totalmente irregular, por que irregular? Porque tem o inventário do pai, tem o inventário da mãe, tem o inventário de um filho no meio do caminho que não foi feito. A pessoa que vai comprar, primeiro que você já encontra a dificuldade de encontrar esse ente que quer investir num patrimônio totalmente bagunçado de forma documental. E quando você encontra o que se chama de investidor, especulador, que é a pessoa que vai querer pagar mais barato, até um certo ponto com razão, porque ele vai assumir esses custos, essa regularização toda, mas ele vai pagar mais barato ainda, porque ele quer economizar, ele quer ter algum lucro quando ele for vender, entendeu? Então, os herdeiros acabam se prejudicando na medida em que eles não fazem essa regularização, não tratam dos inventários. Então, isso daí é mais ou menos como aquele objeto que você tem em casa ou como um carro. Deu um defeitinho, fez um barulhinho, deu um probleminha, corre, vai arrumar. Porque senão depois fica mais caro, entendeu? Fica mais complicado. Então, o inventário é dolorido, é um momento muito difícil, mas passar dessa dor, esse momento, aproveita e se cotiza, se organiza e regulariza. Você vai ter o benefício do imposto, você vai ter o benefício da rapidez e você vai ter a possibilidade de ter um imóvel com a documentação em dia, em termos, bem tranquila. Imagina se acontece, por exemplo, uma desapropriação do seu imóvel. E aí morreu alguém e não foi feito inventário. Vai ter o dinheirinho da desapropriação para receber. Só que você só vai conseguir pôr a mão nessa grana na hora que você regularizar aquela parte que ficou pendente. Não é verdade? Então, é difícil, não é fácil. É importante, as pessoas precisavam ter mais essa cultura de tratar dos inventários, de fazer seguro, testamento, muito bacana, regularizar muita coisa por testamento, aquilo que você falou. Ele pode regularizar a união estável, ele pode reconhecer um filho que por alguma razão da vida, do acaso, não foi registrado, pode ser através do testamento, entendeu? E isso vai ajudar depois, entendeu? Porque a pessoa que partiu, findou, né? Finito. Mas os que ficaram vão ter uma série de problemas. Então é muito bom que a coisa se regularize, né? Sim. Do ponto de vista Doutora, previdenciário, mais ainda, né? Com certeza. Deixa eu só fazer duas perguntas aqui, uma direcionada a você e uma a mim. Então, eu vou fazer, senão eu tô vendo, viu? Vi o Alisson, vi a doutora Sabrina, tô só observando, agradeço a todos que estão participando, na medida do possível, tô dando tchauzinho aqui. E vamos lá. A Sabrina, ela perguntou, no óbito onde o falecido era solteiro e tinha um filho, que era herdeiro, a certidão de... a situação era essa, né? E na certidão de óbito, foi declarado que a mãe do herdeiro como convivente em união estável. Ela tem direito à metade dos bens? Então, o que acontece? Hoje, a convivente, ela está equiparada ao casamento com comunhão parcial de bens. Então, quando ela vai ter direito à metade? Quando ela for meeira. Então, ela convivia com essa pessoa no momento da aquisição daquele patrimônio,
Eles fizeram aquele abençoado documento que a gente falou de reconhecimento de união estável. Por que que isso é importante? Porque ele dá uma data de corte. Então, assim, a pessoa comprou o patrimônio na década de 80, mas iniciou a convivência da década de 90. Então, ela não estava com ele naquele momento, eles não conviviam, não trabalhavam juntos, não adquiriram aquele patrimônio juntos. Então, ela não é meia, ela não tem a metade. Se ela permanecia em convivência com ele, ela poderá ser herdeira dele e concorrer nessa herança com o próprio filho. Então, temos que analisar fatos, datas, documentos, para saber o que se aplica aí, ou meação ou herança. Legal. Aí tem a tua pergunta, né? Aí eu já vou engatar aqui para explicar melhor. O Thales, ele pergunta, até qual idade recebo a pensão por morte? Ele recebe a pensão da mãe, né? Ele quer saber até qual idade ele recebe a pensão por morte. Então, Thales, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Vamos lá. Então, na verdade, filho, ele recebe até, se não tiver, a gente tem uma escala, né, na legislação previdenciária de dependentes para pensão por morte. São os cônjuges, conviventes, que são os companheiros, aí vem os filhos menores de 21 anos, depois vem irmãos menores de 21 anos ou incapazes, e por último os pais, né, do falecido. No caso do Thales, que ele é filho, ele vai receber até 21 anos. Já existiu na justiça uma discussão de alargar esse período até 24 anos, que é o período que você pode declarar um filho como dependente no imposto de renda, enfim, para outras finalidades. Porém, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é cabível. Então, tem ainda advogados que militam nesse sentido, mas é muito arriscado você fazer uma ação dessa, a chance de perda é muito grande, então é até 21 anos. Espero que o Thales tenha conseguido entender. Pode haver uma hipótese, e vamos supor que o Thales, ele não falou que seria essa situação dele, mas hipoteticamente o Thales fosse uma pessoa que tivesse alguma incapacidade, alguma invalidez para a vida ou para o trabalho, aí é possível estender de forma vitalícia ou até que encerre essa incapacidade a pensão por morte. Isso também é bom a gente frisar aqui na questão do incapaz, do inválido, seja ele filho, irmão, que você pode provar, inclusive, a invalidez, a incapacidade posterior aos 21 anos, vamos supor. Para dar um exemplo, fica mais fácil, né? Senão fica meio difícil de entender. Eu, Carolina, tenho 31 anos agora. Fiquei inválida, incapaz. Tem a minha mãe vem a falecer, só que eu fiquei incapaz após os 21 anos de idade. Eu posso requerer a pensão da minha mãe, mesmo que eu tenha ficado incapaz depois dos 21 anos. Isso também é uma questão que você tem que judicializar, levar para a justiça, porque o INSS não reconhece dessa forma. O INSS reconhece que só tem direito àquele que com 21 anos já era incapaz, mas a gente já tem decisões judiciais que reconhecem tranquilamente que mesmo que a incapacidade venha posteriormente, você tem direito. Outra situação também que a gente estava falando de companheira, cônjuge, é a questão da pensão, né? Que às vezes a pessoa se separa e aí um dos pares vem a falecer, ela já estava separada. Em alguns casos tinha ou não pensão alimentícia na ação de divórcio ou de encerramento de união estável, né? Não sei se o termo é certo, porque não é minha área, mas bom, é isso. Solução. De solução. Agora veio na minha cabeça. E aí, mesmo que não tenha descrito a pensão alimentícia para essa pessoa, se ela comprovar fato superveniente, quer dizer, que ela hoje está passando necessidade, precisaria daquele dinheiro, é possível ela receber. Inclusive, é possível que ela divida, se aquela pessoa já tivesse casado ou constituído outra união estável com outra pessoa, é possível também que se divida a pensão entre aquela primeira com a segunda, se aquela comprovar a necessidade.
Fiquei passada. A Não justiça nos precisa dá ter alguns. dependência econômica. A gente só. Na legislação previdenciária, a única. Desses dependentes que eu falei, os únicos que têm que comprovar a dependência econômica, quer dizer, tem que provar que ele precisa do dinheiro realmente, são os pais, né? Os pais, sim. E não tiver. Porque esse rol, ele é um rol que vai excluindo, né? Vamos supor, eu faleci. Eu não tenho, por exemplo, cônjuge. Então passo para o segundo. Filho, não tenho. Irmão, não tenho. Então iria para os meus pais. Mas só vai para os meus pais desde que eles comprovem que eles necessitavam. Por exemplo, eles moravam comigo e eu pagava as coisas dele, ou parte do dinheiro que eu provinha do meu trabalho, eu ajudava eles. Aí eles provaram a dependência econômica. Os demais não necessariamente precisam provar a dependência econômica. Então, do ponto de vista previdenciário, ex-mulher e ex-marido é para a vida toda. Que nem sogra, né? Ai, que nem sogra. Eu ia falar que nem isso, sogra. Rápido. Pelo menos foi isso que eu aprendi na faculdade de Direito, que sogra é para sempre. Mas a sogra continua a mesma. Eu aprendi isso e aprendi uma coisa, que você só é solteiro uma vez na vida. Depois que você casa, se separar, você é divorciado. Então, tem que pensar bem. Exatamente. Porque aí se o dito cujo morre, você é viúvo, mas você nunca volta a ser solteiro. Exatamente. Mas e aí, doutora, deixa eu te perguntar agora também com essa questão do INSS. A gente, vamos supor no caso de uma pessoa que ela não tem bens materiais, né? Ela só tem dinheiro, INSS, que a gente está falando de INSS, um carro, coisas menores, assim, não tem nenhum bem imóvel, né? Como é que funciona? Também tem que fazer inventário? Também tem que pagar imposto? Como que funciona? O que acontece? Tem algumas coisas que você consegue liberar, você sabe bem disso, com a própria carta de concessão, né? Então, os dependentes previdenciários vão conseguir sacar fundo de garantia, vão conseguir sacar o PIS, entendeu? Algumas coisas de pequeno valor o juiz libera através de alvará, mas hoje os juízes estão muito rígidos e muito criteriosos, né? Então, assim, você tem juiz, sentença, decisão, às vezes o mesmo caso com resultados diferentes, né? Então, assim, para ilustrar um pouco o que você está falando, um caso que eu tive, a gente fez um inventário, tal, passou, acabou, cada um pegou a sua partezinha. Depois eles acharam um extrato no banco, no meio dos papéis, porque eles venderam o imóvel, e quando foi fazer a mudança, acharam lá o papel de um banco, e o que aconteceu? Foram verificar junto ao banco que tinha saldo, tinha um dinheirinho lá. Não era muita coisa, mas tinha um dinheirinho. Ai, doutora, olha, isso aqui ficou de fora, tal. Vamos pedir um alvará, né? Aí eu fui pedir o alvará para o juiz. O juiz não deu. Ele falou que eu tinha que fazer inventário. Era uma moça solteira que tinha 8 irmãos. Nossa. Olha só a dor de cabeça. Aí, não, juiz, reconsidere ele. Não, inventário. Tá bom, então façamos o inventário. Juntei aquela papelada, fiz plano de partilha, aquela coisa toda bem burocrática. Na hora de homologar, o juiz falou assim, por que não pede alvará? Eu falei assim, não, ele tá brincando comigo. Aí eu peguei e juntei a decisão anterior dele e falei, excelência, decide, por favor, porque assim, eu pedi alvará, você falou que era inventário, eu tive todo esse trabalho, agora você vai me falar que é alvará? Então, vamos decidir, vamos definir as coisas, né? Aí ele deu uma decisão mais ou menos assim, olha, como já está feito, então eu vou homologar, mas devia ter sido alvará. Eu falei, não, tá de gozação. E não tinha mudado o juiz? Era o mesmo juiz? Era o mesmo, eu não fui olhar isso, eu falei, mudou o juiz, não é possível. Não, era o mesmo juiz, entendeu? Acho que mudou o assistente. É verdade, pode ser. Piada que nem todo mundo vai entender, né? Piada interna, né? Então, piada interna. Mas dependendo do que se trata, assim, a gente prioriza realmente fazer um pedido de alvará por ser mais rápido, né? Mais célere,
Quando são essas verbas que já tem a legislação específica prevendo? Porque, por exemplo, Carolina, o que acontece? Pai e mãe faleceram, cada um ao seu tempo, tinha pensão por morte, aposentadoria, mas não tinham herdeiros habilitados junto ao INSS, ou seja, todo mundo era maior de idade. Então, em tese, essa pensão, essa aposentadoria não vai para ninguém, correto? Continua assim, não mudou nada, né? Perdão, eu dei uma dispersada porque eu estava lendo as perguntas. Se puder fazer de novo, Não. eu estava Então, olhando aqui, deu. Quando a pessoa que falece é beneficiária do INSS, ela tem uma aposentadoria ou recebe uma pensão por morte. E os filhos já são todos maiores de idade, não tem nenhum inválido, nenhuma situação excepcional. Então, vamos assim, como dizem alguns, ela fica para o governo, ninguém tem direito de receber, não é isso? Não, Do infelizmente INSS. não tem. Então, a gente tem muito. O que tem. Deixa eu. As duas que falam muito. Que tem acontecido, às vezes, Nancy, só para dar uma explicada aqui, é uma dúvida de várias pessoas. O que hoje a gente vê muito, como as pessoas hoje ficam com mais idade, né? Os idosos vão até 80, 90 anos hoje em dia, né? Por conta de toda a tecnologia, enfim. Muitos filhos acabam cuidando dos pais. Né? A gente sabe que isso acontece. E aí a dúvida que muitos me trazem é assim, eu cuidei da minha mãe até ela morrer, eu não teria direito à pensão? Infelizmente não. A gente não tem isso na legislação e na justiça também não tem nada ainda a ser inventado com relação a isso. E o filho, mesmo maior, sem incapacidade, que cuidou, teria direito. Então, né? Mas o que acontece? Por conta dessa idade avançada, as pessoas aposentam e continuam trabalhando. Então, elas continuam acumulando o direito de PIS, de fundo de garantia. E quando não tem esse herdeiro, essa pessoa que receba a pensão no lugar dele, ele não tem aquela, vamos chamar assim, de liberação automática do INSS, né? Nesses casos, a lei prevê, aí a lei é específica, é um pedido de alvará. Tem uma lei velhinha aí, 6.000 e alguma coisa, eu não me lembro o número, mas aí é pedido de alvará. Ela só tem aquilo para receber, às vezes alguns dias que ficaram da aposentadoria ou pensão, do INSS, essas verbas, aí não precisa de inventário, porque às vezes as pessoas perguntam, olha, minha mãe morreu, eu preciso fazer um inventário para receber a pensão? Então aí são duas situações distintas, né? É maior de idade, não vai ter direito à pensão. Então, ele vai precisar de um alvará caso ele tenha alguma verba, alguma coisa para receber. E se for só isso, né? É menor de idade. Então, ele precisa ver. Tem o pai? Quem é o tutor dessa criança? Porque muitas vezes você tem que cuidar disso, fazer uma tutela, uma curatela, dependendo de cada situação, e não necessariamente um inventário. E às vezes você tem que fazer isso e também um inventário. Eu vi aqui uma pergunta, Carol, da Keila, que o inventário, nesse caso, só poderia ser judicial, mesmo que a partilha seja consensual. Então, o que acontece? Inventário, aqui no estado de São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo porque eu sei de onde a Keila é. Obrigada, Keila, por estar prestigiando, a Janine também. A Keila é do Rio Grande. Estado de São Paulo, por exemplo, se tiver um testamento, você não pode fazer um inventário extrajudicial, direto. Agora já está regulamentado que você faz a abertura do testamento no judicial, estando tudo ok, você pode fazer a partilha extrajudicial. Agora, se tiver menor, esquece, não tem como, tem que ser judicial, né? Porque tudo passa pelo crivo do Ministério Público. É bem semelhante à questão, por exemplo, da divórcio. Quando tem menor, não pode fazer no extrajudicial, né? Agora, existe o
pré-processual. Você já ouviu falar disso, Carol? Não, na área de inventário, não. Não faço ideia do Bem, peixe. bem legal, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, através do Sejusc, entendeu? E você Hum, consegue lá fazer um pré-processual de inventário, de separação, ah, de divórcio. Separação hoje em dia quase ninguém faz mais, né? Já faz o divórcio direto. Mas você pode fazer o pré-processual, entendeu? Desde que também não tenha testamento. Mas, se tiver filho menor, você pode também fazer no pré-processual. É bem legal, interessante, é muito, muito interessante. bacana. Mas são regulamentos assim internos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os Cada outros tribunal. estados, aí precisa ver o que, que esses tribunais trazem, né? O que, que tem mais aí pra gente, Carol? Nossa, tá vindo várias. Peraí, vamos lá. Eu tava até. O José, ele falou, deu parabéns sobre as suas Hum. explicações. Ah, muito Sabrina falou que tá obrigada. adorando. Vamos Oh, lá. olha, a Crica fez Hum, uma aqui, ó. Posso ler? Lê, Uma, vai me uma ajudando aí. casa onde os pais são falecidos, existem três herdeiros. Um dos herdeiros pode dar entrada no inventário e cobrar dos irmãos os valores referentes às custas do processo com a venda do bem. O que acontece? Qualquer interessado, na omissão do responsável, pode abrir o inventário. E ele não vai fazer o inventário sozinho, porque o juiz vai mandar intimar os outros, na verdade, citar os outros herdeiros para que eles se manifestem, para que eles digam se eles estão de acordo, se só tem aquele patrimônio que está descrito, e tudo isso implica também nas custas judiciais, cada um tem que pagar o seu, cada um tem que pagar o seu ITCMD. Aliás, Carol, sabe o que acontece com o ITCMD? É super interessante. A gente gera o processo administrativo do ITCMD e se tiver 10 herdeiros, cada um vai receber uma guia referente ao seu quinhão. E aquele que não fizer o pagamento vai ser inscrito na dívida ativa. Entendi. Sabia disso? Vai Você para a dívida ativa, pode ser negativado, inclusive. então se tem 10 herdeiros, um não pagar, vai para a dívida ativa, é O isso? ITCMD vai Ah, para a dívida ativa, entendeu? nossa, Então, assim, legal. vai para a dívida ativa. E aí, quando é que o pessoal descobre? Na hora de vender. Porque na hora de vender Não, é que ele vai registrar o formal de partilha. Aí, quando ele vai registrar o formal, o cartório exige todas as guias pagas, não tem. Ou então, quando ele é negativado, o nome vai para o Serasa, não consegue movimentar banco. Então, assim, gente, inventário é uma coisa séria. É uma coisa séria que tem que ser tratada com muita cautela. E pode sim cobrar aí as despesas. Quem suportou essas despesas pode cobrar dos demais. Danci, tem mais uma perguntinha da Keila. A Hum. doutora Nancy, o inventário nesse caso só pode ser judicial, Ah, mesmo que foi a essa que partilha eu seja li. com. Ah, você já respondeu? Tá. Já. E tem a Rebeca, queria tirar uma dúvida. Se a Hum. pessoa está casada no papel, mas em corpos separadas, e o homem que faleceu estava morando junto a outra pessoa, como funciona a questão de separação de bens? Então, pelo que entendi, estava separado de fato, né? É. Ele estava separado de fato, ou seja, não estava separado no papel. Então, aqui entra aquela questão que a gente falou lá atrás, no início, com relação às provas, entendeu? Uhum. Se você é largado, né, não é separado, e depois que esse casal que não regularizou essa separação, esse divórcio, simplesmente se separou cada um para o seu lado, constituiu outra família e adquiriu outro patrimônio, tudo isso tem que ser provado, porque qual é a presunção legal? Marido e mulher, de acordo com o regime de bens, são titulares do patrimônio adquirido na constância do casamento. Ah, mas está largado, está separado, cada um para o seu lado. Então tem que produzir a prova. Desde quando houve a ruptura do vínculo patrimonial? Porque o matrimonial não foi rompido, não fizeram separação, não fizeram divórcio, não fizeram nada.
Então, o matrimonial que gera essa presunção legal está lá, entendeu? Agora, o patrimonial, ele é rompido a partir do momento da separação de fato, que foi cada um para o seu lado, está cada um largado. Aí você tem que fazer essa prova. E, às vezes, é essa prova que prejudica o direito de um. Porque, assim, se eu digo que eu larguei do meu marido no dia 10, ele fala que não, eu larguei no dia 1º. E a aquisição do patrimônio está entre o 1º e o dia 10, é prova, e o juiz vai decidir em cima da prova. Entendeu? Então, se ele decidir que o patrimônio foi no dia 5, por exemplo, adquirido, e ele não conseguir provar que foi dia 1º, o patrimônio é só meu. Agora, se eu não conseguir provar que foi dia 1º, eu posso correr o risco de dividir com ele. Porque eu tenho que provar a ruptura do vínculo patrimonial. Ah, legal. Deixa eu só responder 2 perguntas. Você falando de vínculo, me lembrei também de uma coisa da área previdenciária que mudou e é interessante. A Keila, ela perguntou se, respondendo para a Keila, se o filho maior, a incapacidade tem que ser total para tudo. Não necessariamente, Keila. Hoje a gente tem uma legislação própria que fala, inclusive, sobre a questão da interdição, das formas de interdição, que entra um pouco nessa questão. Mas, em tese, a incapacidade ela tem que ser para o trabalho, que demonstre que a pessoa não pode trabalhar. Se ela pode trabalhar, ela não tem incapacidade, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E o Thales, ele tinha, na sequência da pergunta dele, ele tinha perguntado se ele tiver registrado, ele pode receber o benefício. Foi isso que eu entendi. Ele é registrado e recebe benefício da mãe, né, de pensão. Quanto a isso, não tem nenhum impeditivo na legislação. Mãe, né? É isso? Ele é procurador da mãe? Não, eu entendi que ele recebe o benefício de pensão da mãe, pela pergunta que ele fez anterior. Entendi. E ele trabalha, né? Porque já deve ter uns... Você já pode trabalhar 18, de menor 19, aprendiz, 16, né? E assim sucessivamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Você comentou comigo o negócio de que, assim, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um filho incapaz, um filho inválido para o trabalho com algum problema. Aí eu posso fazer uma declaração, uma instituição, alguma coisa, dizendo, olha, se eu morrer... Ele é maior de idade, mas ele tem essa incapacidade, eu quero deixar para ele, ou eu crio minha neta, eu posso deixar para minha neta, tem alguma coisa disso? Então, uma das coisas que foram positivas na reforma é que a gente teve uma disposição com relação a isso, né? Porque antes, o servidor público antigamente fazia, né, uma declaração... e deixava lá no órgão, fulano de tal, meu filho, minha neta, ou quem seja, é meu dependente. Isso. Só que no INSS, você tinha na carteira também, né, algo assim, de declarar os dependentes, mas isso já... Então, assim, já não existe mais. E aí, com essa reforma, um dos itens que foi favorável, que trouxe de positivo, é que agora o segurado ele pode deixar uma pessoa escrita. Ainda não se sabe exatamente como o INSS vai regulamentar isso, né? Porque isso é uma norma que mudou na Constituição, mas tem todo um regulamento para que isso ocorra dentro do posto do INSS. Certo. Então ainda não se sabe, mas em tese é possível você, inclusive, até registrar essa pessoa no INSS agora, passar ela por uma aquela declaração de dependentes, não é? De dependentes aptos, tal. Na dúvida, da minha parte, não sei se você aprova, eu recomendo, no mínimo, um testamento ou uma escritura declaratória nesse sentido, porque vai ser uma prova inequívoca que você tinha esse desejo, não é isso? Sim, com certeza. E, inclusive, a gente tem um testamento que serve para isso. Menor, por exemplo, como a doutora falou, reconhecer algum filho, um menor sobre a sua tutela, né? Um menor sobre tutela, que às vezes é um neto. A gente ainda tem uma certa discussão na justiça se há ou não direito dele receber. Mas, como a doutora Nancy falou, no caso da dúvida,
faça o documento e deixa lá, porque sempre vai ajudar a provar essa dependência. E aí que a gente estava falando de união estável, para você ver como essa situação da união estável é importante. O previdenciário, já há alguns anos, ele só vem reconhecendo a união estável para recebimento de pensão a partir de 3 anos. Então, você tem que provar 3 anos de união estável. Então, tudo isso, essa questão de documentar é muito importante, porque, como a gente falou, o brasileiro tem mania de dar o jeito, né? Para resolver as coisas. E aí, depois, chega lá na frente, como você vai provar que você estava 3 anos com a pessoa? Aí é prova testemunhal, às vezes, que é difícil. Como a gente falou, nem sempre a pessoa tem provas documentais robustas de que ela conviveu. Então, a gente vê situações em que, se a gente não tem a prova material, você vê muita coisa indo por água abaixo, muito processo indo. Às vezes a pessoa até teria o direito, mas não tem prova. E aí fica a critério do juiz que vai decidir, né? Então, documentar, seja através de testamento, seja através de uma união estável, seja através de documento público, que seja uma escritura, é sempre importante. Ata notarial, né? Acredito que agora também o pessoal usa bastante também. É verdade. A gente até estava discutindo essa situação agora com a questão da Covid, como a ata notarial pode ser usada para a produção de prova, porque os fóruns estão fechados, mas os cartórios estão abertos. Então, você pode, de repente, utilizar um meio de fazer uma prova que possa depois ser validada no processo. Aliás, a ata notarial é uma prova importantíssima, porque uma coisa é a comadre falar que ouviu dizer, outra coisa é o notário ir até lá e ele tem fé pública. Então, a doutora Carolina declarou para o notário aquela informação, entendeu? Amanhã a doutora Carolina morreu, a informação está preservada, é a ata notarial, entendeu? É muito importante. Para depoimento de testemunha, às vezes a testemunha não quer se comprometer, não quer naquele ambiente forense, aquela coisa toda. Uma ata notarial, dependendo do que se tratar, pode ajudar e muito, muitíssimo, entendeu? Carolina, como o tempo passa? Já são 10 para Então, 7. vamos fazer alguém mais ter pergunta? É a hora. Porque daqui a pouco a gente tem que falar o tchau, cai, né? senão cai. E aí a gente nem dá tchau, nem dá boa noite. Não, aí vamos então, ser mal assim, educadas, né? Doutora, tem mais alguma consideração que você queira fazer sobre o tema? O que acontece? Eu já ouvia do meu avô. Depois que eu fiz direito, isso ficou mais consolidado. Até fiz um curso com um professor muito bacana. E assim, quem não registra não é dono. Você tem que ter o registro da sua propriedade. Porque senão, no máximo, você é um posseiro. Entendeu? Então, para testamento, para inventário, para uso capião, para tudo isso, o que você tem que fazer? Faz o procedimento correto, adequado e registra a propriedade no seu nome. Você é dono, pronto, acabou, você está pronto ali para se defender de tudo. Então, eu sei que não é fácil, mas existe muitos meios, hoje em dia está tudo fácil. Advogado aceita até cartão de crédito, né, Carolina? Agora é verdade. A tecnologia veio para todos. Então, procurem documentar tudo, porque, por exemplo, outro dia eu pedi, você não tem fotografia do tempo que o seu filho era pequeno, para fazer aquele negócio, né, da prova anterior, contemporânea. Estava no celular, o celular pifou, acabou, quebrou e não tem nem foto, não tem... as contas, vinha tudo online, a gente pagava e jogava fora. Então, aqueles hábitos antigos, eles são muito importantes. Então, assim, gente, procure documentar, faz uma pastinha, guarda lá no fundo do guarda-roupa e vai jogando os documentos lá dentro. Um dia vocês vão saber da utilidade deles, tanto para fins previdenciários, quanto para fins de família e sucessões. Tá? Ou então faz um HDzinho, né, externo, uns 2. Porque outro dia quase roubaram meu HD externo e aí até meu backup. Põe na nuvem. Ou põe na nuvem. Põe na nuvem. Para não ter problema.
É Mas é isso aí. isso. Também na área previdenciária, eu acho que tem sempre essa parte que a doutora Nancy falou de prova, principalmente na parte de pensão por morte, aposentadoria, até na parte de doença. Tem casos que a gente já conseguiu provar que a pessoa estava doente bem antes de falecer, para que a pessoa recebesse a pensão por morte. Olha Por só. quê? Porque você tem que cumprir um requisito na lei, né? Se O você já tiver tempo, pelo né? menos aí 1 ano, ou 2 ou 3, depende do caso na lei, até 3 anos sem pagar, sem contribuir, você perde o direito, perde a qualidade de segurado, que a gente chama, É. né? Perde o direito. E aí, já teve casos que a gente conseguiu, através de dizer que a pessoa já estava doente, não conseguia contribuir, retroagir lá atrás essa qualidade de segurado e a pessoa conseguir, a pessoa que ficou dependente, a esposa, o filho, receber a pensão, porque a gente provou que a pessoa estava doente. E isso fez com que ela ficasse desempregada, que ela não conseguisse contribuir. E aí vem a questão dos papéis, dos documentos. Se você não tiver, porque já teve muitos casos também que eu atendi o cliente e falei, não tenho nada, tem esse É, relatório aqui do médico. Aí não dá para fazer milagre. Às é vezes você verdade. consegue pegar no hospital, às vezes você não consegue, dependendo do caso. E aí, por isso, documentar é muito importante. E vamos Então, para é a isso aí. última pergunta para dar tchau. Vamos Senão lá. vai cair. Doutora, que é do Fausto. Doutora, é a mesma situação de uma separação de apenas de corpos, casados no papel, constituindo nova família. Como fica a questão previdenciária? Pode ser dividida entre a mulher e a companheira? Pode. Fausto, eu comentei, Pode. acho que talvez você não estivesse na live, É, se provado que as duas casou é pra vida necessitam. toda, é igual sogra. É, exatamente. Gente, Quando olha, terá foi um outra prazer, live? né? Vamos ver. É, Acho que em vamos nos breve, né? programar. Semana que Exatamente. vem eu tenho uma bem interessante com o Dr. Delcio, eu vi o Dr. Delcio aí. Vamos falar sobre questões de família e a Lei Maria da Penha, Dr. Delson. Ah, legal. Você já tem uma marcada, Carol? Ainda não, mas geralmente eu faço as quartas e eu divulgo no Instagram. Divulgue a sua, doutora Nancy, que a gente vai replicar. E eu faço questão Isso, também de assistir. por Então vamos lá, favor. pessoal. Vamos agradecendo aqui. Agradeço a Nancy, que topou estar comigo aqui nesse papo. Agradeço a todos que participaram ativamente, aos que vieram, aos que convidaram. Lembrando que vai ficar disponível ainda mais por 24 horas no meu perfil ou no GTV depois, para quem fica com alguma dúvida ou quiser compartilhar com os demais. Obrigada, doutora Tá Nancy. certo, eu Agradeço que imensamente agradeço. essa parceria. Eu Uma boa noite agradeço a a todos. todos que vieram, a Carol pelo convite, foi muito agradável. E vamos repetir aí, vamos pensar. O pessoal pode mandar alguma sugestão de tema e a gente faz uma nova, Exatamente. né, Carol? O que você acha? Com certeza. Estamos Então aí tá para isso, bom. para difundir. É isso aí. Beijo a Obrigada. Beijo todos. para Boa todos. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.